Feliz ano novo para você. Que bom, que bom, que bom, que ótimo poder contar contigo em 2024, esse ano que promete muitas coisas boas, esse ano que promete muitas bênçãos, esse ano que promete, Papai do Céu comigo, com você, com os nossos familiares, 24 horas por dia. Tá com medo de 2024? Tá apreensivo? Não fique com medo, tá? Aquele que criou as flores, aquele que criou o universo, é aquele que cuida de mim, de você, das pessoas que você ama. Tá bom? Então, que seja um ótimo, um excelente, um fantástico, maravilhoso 2024 para você. E que melhor ainda seja a nossa classe da Escola Sabatina. Que esse trimestre vai ser um trimestre leve, um trimestre alegre. Nós vamos sobre o livro dos Salmos. Olha que gostoso. Aquele salmo gostoso que você tenha, ou quando você vai fazer seu ano bíblico, cai no livro dos Salmos, aquela alegria de ler os Salmos. Agora a gente vai entender melhor como estudar, como ler, como compreender cada capítulo, cada autor, e a gente vai aprender, a partir de hoje, as particularidades dos Salmos, dos autores dos Salmos e, principalmente, de quem é o centro do livro dos Salmos. Então, olha aqui, se você gosta da nossa classe da Escola Sabatina, compartilha a nossa classe com seus amigos, com seus parentes, com seus inimigos principalmente, tá brincadeira, com todo mundo, certo? E dá o like, é isso mesmo? Like, dá o like. E não esqueça, ele está devendo para nós os likes do trimestre passado, mas diz que vai pagar até o ano que vem, né? Nós aceitamos, né? Aceitamos. Então tá bom. Com juro eu aceito. É só com juro? Mas dá o seu like aí, aperta like, manda aí um abraço para nós. Você que não tem lição, eu acho que ainda temos algumas lições. Peça a sua lição que a gente envia diretamente para você. O Kevin vai colocar aí o nosso telefone, entre em contato com o telefone, algum pedido de oração que você queira, compartilhe conosco, que a gente vai compartilhar entre nós e passar também para o nosso grupo de oração orar por você. Fechado, então? Então, muito obrigado por você estar aí e ter orado para que nós permanecêssemos aqui com vida, com paz e, principalmente, conduzindo até você essa maravilhosa lição que vai ser a lição dos Salmos. E daí, meus amigos, como é que vocês estão? Como é que passaram o ano? Como é que vocês estão? Eu estou bem e vou ficar melhor ainda. Nossa, esse é folgado. Porque enquanto você estava lá nas suas férias, eu estava com um dedinho de inveja, né? Agora sou eu que vou... E eu vou ficar com 2 dedão, porque eu sou invejoso mesmo. Por isso que estou falando, estou bem e vou ficar melhor ainda. Ah, que bom. Como é que está a família, a esposa, bem, os meninos? Graças a Deus, ótimo. O Joel, tu fala para os teus meninos lá que eu estou contando com eles na sonoplastia, hein? Você pode, eu te autorizo pegar, puxar pela orelha. Então tá bom. Vai ser os filhos do Joel. Quando você estava fora e eu que estava ficando na câmera lá. Não estava ficando Sério? bom, não, mas o Kevin estava dando uma... Então daqui a pouco você está com nós lá também. Estou lá. Parabéns, tô então. Lá. É bom saber que você sabe fazer isso também. Isso é não ótimo. Sabe saber, eu não sei, não. Mas a gente aprende, né? Uhum. E você, Elton, como é que tá a turma? Tudo ótimo. Muito bom. E começar o ano aqui com vocês é uma bênção de Deus. Isso é nós que falamos, né? O nosso quarteto aqui, Kevin, tá lá o Kevin se mostrar aqui para o pessoal que não te conhece, Kevin, eu não gosto de... Eu vou ter uma hora botar uma câmera secreta aqui para pegar o Kevin. Para vocês verem o Kevin trabalhando. A filmagem, aí não vai dar certo, né? Mas e como é que tá o papai, a mamãe, Dona Zaia, seu João, tá bem? Todo dia é um dia de milagre lá. Então, amém, amém. Deus está abençoando. Eu quero mandar um abraço para Carla, certo? Eu sempre mando. Para Thelma, para você, Thelma, um grande abraço para você, hein? Eu estou aqui de olho em você, você está aí no sofá. Um abração para ti, tá bom? Para o meu amigo Romanelli, um grande abraço para ele também, certo? Lá para o pessoal, para a Dona Zélia, para o seu José Veraldo, lá para o meu grande amigão também, o seu Valdomiro, um beijão, um abraço para ti, hein? Um grande abraço para ti. E para Carmen, né? A lição chegou aí direitinho? O Kevin é 10, né? Obrigado, hein, Kevin? Tá? Para Miriam, tu também mandou a lição? Boa! Miriam, um beijão para você, Miriam. Tá assistindo a gente aí, né? Se você não assistir, eu te pego depois, hein? Um abraço, Miriam. Sabe que eu gosto muito de você, tá? E para todos vocês aí que estão nos assistindo, mas e você, Joel? Tem um abraço para alguém especial? Um abraço especial para uma pessoa muito especial. Na saída da igreja aqui, me disse que assiste a gente, que já várias vezes, né, assistiu a gente aí, disse que gosta muito. O problema é que eu me esqueci quem é. Faz muito tempo, já foi no ano passado, entendeu?
Essa é uma das vantagens de ter cabelo. Algumas coisas a gente consegue segurar aqui dentro Então do eu cérebro. quero mandar um abraço para você que diz que assiste a gente, né? Continue assistindo e a gente agradece aí e para todos que nos assistem. Oh, que bom. E Elton, para quem você quer mandar um abraço especial? Mandar um especial lá para minha esposa, que completamos 27 anos de casado. Sério? Ontem. Então, mandar um abração, um beijo para ela. Daqui 3 anos você me alcança se eu parar. Então, agradecer muito a Deus. Que bom, que Deus abençoe. Amém. A Cris é muito 10, hein? A Cris é fantástica. Para cozinhar, então, né, Elton? Opa, cozinha. Se eu for lá, em 20 dias eu ganho 300 quilos. Muito fera. Então, um beijão para vocês, todos que nos assistem, tá? Sinta-se abraçado. Se quiser que a gente mande um abraço para você, manda um nomezinho para a gente mandar um abraço direitinho para você, tá? Joel, agora aquele momento especial, Joel. E para você que está aí também, é o nosso momento da oração. O Joel vai estar orando, enquanto o Joel orar, eu vou estar aqui, o Kevin, o Elton, vamos estar com ele, intercedendo pela oração dele e por você que está aí. Interceda por nós também, ore por nós enquanto ele estiver orando. Aquele probleminha, aquela vitória, aquela bênção recebida, se você quiser agradecer ou pedir agora, faça com a gente, tá bom? Você ora para a gente, então? Nosso bom Deus, nosso Pai eterno, nós louvamos e agradecemos teu santo nome neste momento. Agradecidos pelo novo ano que o Senhor nos concede, por estarmos aqui entre amigos, tendo a oportunidade, mais uma vez, de estudar a Tua Palavra, de aprendermos através dela e também podermos, de alguma forma, transmitir mensagem para as pessoas. Amém. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações, na nossa mente nesse instante e de todos aqueles que estão participando, de alguma forma, desse programa. Amém. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como nós já falamos no início, nós temos o privilégio de agora iniciarmos essa lição, que você vai ver ali, mas depois quando mostra geral, ali, ó, o livro dos Salmos, primeiro trimestre de 2024. O que são Salmos? Para que servem os Salmos? O que tem nos Salmos? O que eu posso encontrar lá? Nós vamos ter todo esse trimestre para estudarmos todas as particularidades, a profundidade, a emoção, doutrinas, profecias que a gente pode encontrar no livro de Salmos. Então, são profecias, ensinos de forma cantada. E a gente vai aprender isso muito aqui. E olha a importância desse livro. Em Lucas 24, 44, 45, se você não tem lição, pode pegar a sua Bíblia. Em Lucas 24, 44 e 45, nós encontramos Jesus dizendo assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Quando Jesus estava dando esse recado para esses discípulos dele, foi no momento mais trágico para a vida desses homens. E esses dois estavam aqui, ó, sumindo, porque eles estavam tristes que foram a Jerusalém e Jesus havia morrido. E quando Jesus vai explicar para eles todo o ponto a qual se envolvia, desde o Gênesis até a cruz, aqui ele fala, ele usou Moisés, os profetas e os salmos. O que será que tem de tão importante que até Jesus usou salmos para falar das Escrituras? Joel, quando você olha esse verso, que importância que eu posso encontrar nesse trimestre, no livro dos Salmos, que vai nos ajudar muito com relação a toda a Escritura? Bom, o próprio Cristo já deu a importância, porque ele inseriu salmos, por exemplo, quando ele falou assim, o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A lei de Moisés não é ali o decálogo, né, os 10 mandamentos, nem o conjunto de estatutos que foi dado ao povo de Israel. A lei eram os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Era também chamado de Torá, a lei, que era onde a base, né,
da religião judaica se encontra ali. Então, quando Jesus ele cita a lei, ele está citando ali o conjunto dos 5 livros, primeiros livros da Bíblia ali, os profetas e os salmos. Jesus está citando todo o Antigo Velho Testamento, né? E ele dá importância aos salmos, a mesma importância que ele deu aos salmos é a mesma dada ao Pentateuco e aos profetas. Ou seja, os salmos eles estão no mesmo patamar de revelação, vamos dizer assim, né? E de importância. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, que você falou aí, o contexto do verso áureo é ali, né? Aquele momento onde Jesus está procurando reavivar a fé daqueles 2 discípulos, chamados discípulos ali de Emaús, né? E eu acho muito interessante, até o Fred, ele pregou aqui no sábado. Foi no sábado que ele pregou? Deixa eu me lembrar aqui. Foi no sábado, sim. Não, ele pregou sábado, mas ele pregou também no outro dia. Agora eu estou tentando lembrar qual dia que ele pregou sobre esse sermão, certo? Sobre o caminho de Emaús. E ele fez um apanhado interessante ali, porque quando você observa a conversa, você vai ver que tudo o que Jesus falou é o que eles já sabiam. Isso é interessante. Então, assim, Jesus usou as Escrituras para mostrar para eles que tudo o que havia acontecido já estava profetizado. E quando ele cita os Salmos, eu me lembrei de um salmo em especial, que é o Salmo 22. Agora, imagina esses discípulos presentes na crucifixão de Jesus, observando tudo o que aconteceu, e aí eles se lembrarem das Escrituras enquanto Jesus estava falando. Olha como é que inicia o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? São as palavras que Jesus falou lá na cruz. Então, isso já era para ter despertado neles uma memória ali lógico, né? Eles deviam conhecer as Escrituras. Sim. Olha o que diz o verso 16 do Salmo 22. Porque o Salmo 22 ele mostra o cenário em que Jesus foi crucificado. E cada passo, né? ali, cada momento ali era de se recordar nas Escrituras. Por isso Jesus usou as Escrituras para mostrar que o que estava acontecendo ali já estava profetizado. Olha só o verso 16. Pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Ou seja, e aí vai, o salmo é maior, mas eu estou citando momentos assim tão específicos, tão claros, que aqueles discípulos teriam entendido o que estava acontecendo ali se a memória deles estivesse aonde? Nas Escrituras. Então, assim, a importância que Jesus deu é uma importância aqui, a gente vê uma importância o quê? Profética, né? E não só esse salmo, muitos vários, outros né? São proféticos também. Então, Elton, eu posso dizer o seguinte, quando eu vou para o livro dos Salmos, eu encontro ali profecias, e para ser profecias, não é uma coisa só do ser humano, não, os Salmos, né? Não, não. É o divino e o humano, né? Então, ou seja, Deus usava essas coisas, particularidade deles, para, na aflição, na alegria, nos momentos, já projetar ensinamentos para o futuro? Exato. E a gente vê assim que isso que o João falou aqui do Salmo 22, né? Uma coisa que o salmista passou lá também na época, né? Porque me desamparas. Como é de Davi esse salmo, né? Davi teve épocas da vida dele que ele se sentiu desamparado. Mas aí focalizava para quem? Para Cristo, né? Lá no futuro. E para nós hoje também. Às vezes nós nos sentimos desamparados, né? E os salmos são, eles cantavam isso, né? Cantavam essas músicas. E nada melhor do que gravar na mente do que eu fazer o quê? Cantar. A minha mãe me doutrinou com música. Pois é. Eu tive professores na época que eu ia fazer provas, que tinha muitas coisas que eles faziam com música gravava época, né? Aquilo que não saía de... Então, assim, a gente vê que os salmos são todos inspirados
por Deus através de homens. Ele não usou a linguagem, ele não alterou a linguagem. É dos homens da época que fizeram isso. A maioria a gente sabe que é de Davi, mas tem outros que foram inspirados e usaram a linguagem, a situação que eles estavam passando na época, o povo, a situação do povo na época também. E a gente vê que esses salmos eram cantados tanto particularmente entre ele, né, com a pessoa, e também publicamente entre eles, né? Então, na igreja, no templo. Então, são salmos muito bonitos. E eu vou te contar, quando a gente lê os salmos, a gente sente que é inspirado por Deus mesmo. É outra coisa. No Espírito e Profecia, a fé pela qual eu vivo, diz assim: o ser infinito, por meio do seu Espírito Santo, derramou luz no entendimento e coração dos seus servos. Deus destinou a Bíblia a ser um guia para toda a humanidade, na infância, juventude e idade adulta, devendo ser estudada através de todos os tempos. De sua palavra, as pessoas como revelação de si mesmo. É o meio comunicado entre Deus e o ser humano. Eu só pulei uma palavrinha que eu vou voltar. Deus deu sua palavra. Deus deu sua palavra às pessoas como revelação de si mesmo. Não importa se é o livro de Salmo, eu vou ver Jesus só no Torá, não. Como nós já falamos, né? Salmos, os profetas, o Moisés, todos eles são livros que Deus deixou para eu e você encontrarmos a salvação neles. Salmos na adoração do antigo Israel. Até o Elton já começou falando um pouquinho, Elton. Então, ou seja, esses livros de salmos, essas músicas que a gente conhece hoje, me parece assim que foi perdido todas, né? Todas as notas, né? Só ficaram as letras, foi isso? Infelizmente, né? Como seriam esses aí, os acordes, a harmonia, como que seriam os arranjos? Devia ser interessante, não devia? Quando eu até deixei aqui registrado aqui numa lição, porque a música tem um objetivo, e um deles, né, a música, o hino, o louvor, ele tem um objetivo que é ensinar os caminhos de Deus, gravar na nossa mente a vontade de Deus. Você diz que foi doutrinado com música, e esse era o objetivo também dos salmos. A gente vê que fazia parte ali da adoração. E aí, aqui a lição trouxe alguns salmos, alguns versículos, né, algumas passagens bíblicas, mostrando que os salmos eles retratavam momentos específicos da história de Israel, para que não se perdesse, para que não se esquecesse, né? A gente vê aqui, por exemplo, a chegada da Arca a Jerusalém, a travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho, a subida novamente do povo da Babilônia, voltando para a libertação do povo, né? Então, nesses momentos, eles escreviam salmos, hinos de louvor, para ficar registrado na história, para que as gerações futuras não se esquecessem do que Deus tinha feito por eles. E aí me veio esse um pensamento assim: como que a música, como que os louvores empobreceram, né? Na nossa atualidade em relação à adoração verdadeira a Deus. Eu estou falando num conjunto geral, universal. Eu acho que você assistiu aquele do Brasil Paralelo, O Poder da Música na Cultura. Sim. Você assistiu, não assistiu? Eu acho que nós comentamos que nós assistimos. Eu assisti. Se na música secular, o diabo usou a música secular para essa decadência moral que a gente tem hoje, imagina com a música sacra. Jefferson, eu acho que um dos pontos mais importantes da lição é esse. A gente refletir no poder que a música tem, o que muitas pessoas não estão entendendo o mundo hoje, a depravação, a imoralidade, todas as vias de mídias de cultura e de arte, elas são usadas para degradar o ser humano. Mas talvez a mais forte, ou uma das mais fortes, seja a música. A música não tem filtro. Porque a música você ouve em qualquer lugar. E ela não tem filtro. Por exemplo, o cinema, ele contribui, mas você não está assistindo um filme toda hora.
né? Agora, a música, mesmo que você não queira ouvir, você está ouvindo. E olha, e a música não tem filtro. O cérebro pega a música e já passa direto para o inconsciente. Você está indo normal, você detesta a música. Está lá no inconsciente. A hora que você passar por uma situaçãozinha que tem a ver, o que vem na cabeça, Elton? Você não consegue bloquear ela, né, em muitos momentos. Às vezes fica aquela música chata na sua cabeça, você não consegue. E aí a gente vê uma sociedade hoje, a nível mundial, que a música degradou gerações. Eu trazendo, puxando de você para cá, senão eu vou fugir do raciocínio e vou jogar para o colo do Elton agora. Então, veja só, falando tudo isso que o Joel está colocando, a questão da importância da adoração, da música. O que a música pode fazer, tanto secular como uma música sacra. O que eu posso dizer? Então, a música não tem nada a ver somente com sentimentos humanos, com relação aos salmos. Ou seja, os salmos é além dos sentimentos humanos, mais ou menos isso que eu estou entendendo. E outra coisa, Deus se vale ainda da música, da forma do canto, do que eu escolho para cantar, para adoração e também para ensinamento de doutrina e caráter? Ah, com certeza. Com certeza. Por isso que nós, a Igreja Adventista, tem uma questão muito clara e muito verdadeira com relação à música, né? Não existe aquela coisa. Existem alguns lugares que cantam música, dizem que era para Deus, mas com ritmos diferentes, coisa e tal. Mas interessante que na lição que vem trazendo um dos cânticos, né, lá do antigo povo de Israel, né, o cântico de ascensão, por exemplo. É isso que eu queria que você falasse, Izzy. Que era um cântico de peregrinação. Ou seja, o povo estava peregrinando no meio do quê? No meio de um povo o quê? Pagão, né? E aí essas músicas, a gente vê o comentário falando que essas músicas eram para evitar o povo que se corromper no meio daquele povo idólatra. Olha a preocupação, Joel. Então, assim, a música, ela traz, igual você falou, se uma música perverte sua mente, a música sacra, honesta, verdadeira para Deus, né? Ela faz com que sua mente se volte para quem? Para Deus. Para Deus. Então, era um dos motivos. E também para mostrar aquele povo que era idólatra, que ficava na Canaã, naqueles lugares lá, de que existia um povo que adorava o Deus verdadeiro. Eles eram diferentes, a música era diferente, tudo era diferente. Hoje é a mesma coisa. Se eu fico ouvindo música do mundo, coisas que pervertem a minha mente, a minha tendência é voltar para quê? Para as coisas do mundo. Né? Agora, se eu escolho uma música boa, que realmente adora e glorifica o nome de Deus, a minha mente vai se voltar para Deus. Chegou no ponto de equilíbrio, né? É exatamente isso. A gente analisou um lado da música, que perverte, né? E a gente está analisando, então, o quê? O poder da música. Por que o inimigo ele tem tanta preocupação com isso? Por que ele investe tanto em música? Justamente pelo poder que ela tem. É o caminho mais fácil, né? Dizem assim que quem canta os males... espanta, né? Depende do que você canta. Tem isso ainda agora. Tem que ter as ressalvas. Acho que antigamente não tinha, não. Não tinha, mas hoje tem. Depende do que você está cantando. Senão os males vêm. Vai atrair os males. Você quer ver? Eu estava vendo um estudo, um dos ritmos que mais perverte a pessoa é o funk. Isso já é uma coisa estudada e comprovada. A pessoa que fica ouvindo aqui, ela vai se perverter totalmente. E é uma coisa impressionante. O marketing descobriu isso e coloca isso em propagandas, em anúncios. Tudo. Se aquilo fixa no subconsciente da pessoa, a pessoa vai sem perceber, ela já cai. Não sei se o Joel não fica escutando funk escondido de nós. O dia inteiro. Toca uma caixa lá no meu serviço lá o dia inteiro. Você está lascado. Você está lascado. É pior que é mesmo, né? Agora, que interessante. Se você vê como o funk surge, as primeiras músicas de funk, não tem nada a ver com o que é hoje. Então, assim, o inimigo foi trabalhando nesse ritmo que vai dominando ali a pessoa, né? E foi inserindo o quê? Letras cada vez mais o quê? Degradantes. E hoje em dia torna a pessoa cada vez mais degrada mais a moral da pessoa, justamente o que ela está, a mensagem que ela está recebendo. Sabe, eu gosto muito de estudo sobre música. Aí, esses dias eu estava escutando um dos maiores estudiosos de músicas, o efeito da música no cérebro. Então, assim, letras. A gente sabe que a letra ela ajuda a corromper. Agora, o ritmo.
Diz ele que se o ritmo não preparar, nenhuma letra entra no cérebro. É uma coisa, e assim, isso é invisível para a gente. Sim. Né? Então a gente tem que cuidar muito com esses ritmos, esses reggae. Outra coisa também, às vezes a gente bateria, uso de bateria nas músicas. Ah, mas música de crente bateria. O pessoal fala, não, esse é a música, é o estilo de adoração africano que veio para o Brasil. A bateria entrou com o afro-americano. Na África não se usa bateria. Na África usa-se vozes. Então você tem de 4 a 10 vozes que cantam o africano. O africano ele movimenta, dá grito na voz, faz tudo na voz. Quem introduziu foi a música afro-americana. Então, na América do Norte, começou a surgir as baterias que hoje a gente quer escutar nas músicas sacras. Ou seja, quando você vai olhar para a música, você fala assim, puxa vida, é perigosa. Agora, só para a gente já dar um passo para frente. Quando eu vou, nós estamos falando de adoração, música sacra, música não, me parece que teve um momento na Bíblia que teve um rei que arrumou essa questão de música, não teve? Um tal de Davi, foi isso mesmo? Foi. É legal a gente ver isso, né? O cuidado que Davi construía instrumentos. Ele organizou, né? Ele organizou o louvor ali no templo, as escalas de quem ia estar no louvor, quem ia tocar determinado instrumento. Então foi uma coisa assim muito muito organizada, né? E tem uma coisa que muitos teólogos já vêm falando isso desde a finalzinho da década de 90. Porque o que acontece? As igrejas, em suma, eu vou dançar como Davi dançou. Porque na Bíblia está escrito que eu vou dançar como Davi. Davi dançou. A Bíblia falou, mas Deus falou, dança, Davi? Ou Davi dançou porque quis? Dançou porque quis. A Bíblia falou o que ele fez, mas não disse que era nem certo e nem errado. Mas se você pegar todo o contexto bíblico, errado, não é assim que se adora a Deus. Uma outra coisa, o instrumento não tem importância porque o Salmo 150, lá fala adorar a Deus com harpa, com adufo, com isso, com instrumento de corda, com tambor, com tal. Mas interessante, 90% hoje dos teólogos diz que esse salmo foi escrito antes de Davi e Samuel construírem todo o louvor dentro do santuário, tanto que no santuário não entrou instrumento da repercussão desse tipo. Então, a gente for estudar os salmos, essa é a importância de estudar os salmos. Aqui a gente vai ver de forma bem aberta a forma teológica com que Deus quer ensinar nós adorarmos a Ele 24 horas por dia, né? São situações sutis que existe muita dificuldade de se separar uma coisa da outra, né? Porque aí a gente precisa às vezes ir para o prático mesmo, sabe? Existe essa questão, quando eu estou louvando a Deus, Deus aceita o meu louvor, independente disso, daquilo. E o cenário hoje está mais para show business do que para qualquer outro louvor, né? Para louvor, mas estão dizendo que Deus aceita, assim. Sabe o que eu estava pensando hoje? Lá vem ele. Não, é sério, veio agora na minha mente. Eu estava pensando hoje, assim, existe um determinado grupo que está militando em favor de uma certa teologia, porque Deus aceita você dessa maneira. Aí Deus aceita você. E está todo mundo militando assim, então está abrindo igreja de tudo enquanto é jeito. Deus aceita porque tudo. Deus aceita tudo. Eu fiquei imaginando, sabe o que eu fiquei imaginando? O Apocalipse diz que a gente vai ter uma ceia no céu, né? Como é que vai ser essa ceia lá? Porque as pessoas não estão se transformando para ir até Deus, não estão sentindo se transformando, perdão, falei errado. Se transformando para ir até Deus, não. Não estão indo até Deus para serem transformados. Certo? Está todo mundo vivendo, o Deus é amor. Todo mundo quer viver do mesmo jeito, sem necessidade de transformação. Então, quando o povo salvo se reunir, como é que vai ser a característica desse povo? Cada um vai querer uma coisa diferente. Não, e vai ser tudo pervertido. Imagina quantas mesas que vai ter que formar para tantos sabores diferentes daqueles que Deus escolheu para eles. Elton, olha só isso aqui que veio aqui no Testemunho para a Igreja, volume 5, página 269 e 270. Aprendemos agora o cântico dos anjos, a fim de podermos cantar quando nos unirmos, aproveitando isso aí, quando nos unirmos à sua gloriosa fileira. Exato. Vai haver uma diferença no povo que será salvo. Vai.
Então não adianta. Hoje a gente não pode falar mais nada. A gente fica escolhendo palavra aqui para falar, certo? Deus ama o homossexual? Ama, muito. Tá? Deus ama O ladrão? O ladrão? Ama, muito. Deus ama o Roqueiro? drogado? Ama. Quem? O roqueiro. Deus Ama muito, roqueiro. roqueiro. Deus ama todas as pessoas. Cada um tem uma característica diferente de pecado. Às vezes né, o mundo... Mas o Deus pecado- ama tanto, você está querendo dizer que Deus pode transformar? Não, o que eu quero dizer é que Deus aceita... como é que o Michelson Borges? Deus recebe pecadores. Ele não Ele aceita, recebe, né? Ele- Mas a partir do momento que nós queremos um relacionamento com Deus, a nossa vida até ali vai ser deixada para trás. E ela vai ser pautada pela vontade de Deus. A vontade de Deus que se encontra na Bíblia e que muitos querem torcer para um lado ou torcer para o outro. Se cada um torcer para um lado, não vai haver transformação para Nenhuma. ninguém. Porque eu vou reivindicar o amor de Deus para mim. Eu vou reivindicar Porque, do meu jeito, porque eu sou desse jeito. Eu ele quero daquele ele para jeito, que é mim. do jeito. E não vai haver transformações. Então, quando a gente olha para os salmos, para o louvor, para a música, para esse ministério, a gente pode chamar assim, ministério musical que os salmos trouxeram entre nós, a gente vai ver que Não adianta o que muito se- não, que nós temos 13 sábados aí. Então a gente vai ver que o conteúdo aqui fala assim, ó, o Espírito Santo inspirou os salmistas e usou os seus talentos no serviço. Então, há uma sequência, o Espírito inspira para usar os talentos. Hoje, os talentos estão acima do Espírito. Não. Os Porque talentos falam assim, espírito é do meu jeito que você não sabe nada. Porque assim, ó, É mais ou menos isso, Elton? Aham. O fato, você não... Cuidado que eu vou dizer, tá? Mas você não precisa do Espírito Santo para fazer um louvor bem feito. Não, é só trazer aqui o Elton Entendeu? John, Para dizer que... falar para ele, Elton John, essa música é essa daqui, ele vai fazer a música, o pessoal vai ser com os olhinhos virados para cima, vai, Noel? Vai ser com as mãozinhas assim, ele faz isso no show dele? Então a gente tem que ter cuidado. Aqui está a linha tênue de que é difícil a gente distinguir. Existem as pessoas que são tocadas pela emoção, existem as pessoas que são tocadas pelo Espírito. Agora, como é que a gente define isso? Facinho. Que é... Conheça a lição de segunda-feira. Conheço os Conheça o salmistas. Salmista. Elton, quem eram os salmistas então? Então. Quero conhecer esses homens. Um você já disse aqui para nós, né? Um era o rei Davi, né? E aqui fala... e também tem outros aqui. Tem Asaf, Mas né? eu gosto muito do Salmo 71 da Asaf. Também. Nossa, apaixonada. Os filhos de Corá, né? Tem até de Salomão, tem né? Eu acho que ele tem Moisés. uns 10 ou 13, Moisés tem... O cântico de Moisés, nó, vai. Então, assim, são pessoas que realmente foram inspirados por Deus, né? A pergunta do Joel é a seguinte: como conhecer? Por esses salmistas, assim, dá para saber qual é a característica de quem é usado por Deus para escrever uma música para louvar ele? Com certeza que todos eles tinham dificuldades, né? Vamos falar assim, eram pessoas que eram separadas para Deus, né? Eram pessoas que realmente tinham comunhão com Deus. Aí que está a dificuldade da música, que é uma linha muito tênue, né? É uma coisa assim muito difícil. Um pouquinho você já passa para lá, um pouquinho você vai lá. Tem que ter muita comunhão com Deus. Eram homens consagrados, né? Que realmente dedicavam. Erraram. A gente vê pelos salmos que eles erraram, que tinham momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de desespero, de angústia, de depressão, mas tinha um momento em que eles faziam o quê? Entregavam a vida totalmente a Deus, e Deus usou essas pessoas. E nós devemos ser assim também. Como que a gente vai distinguir o que é santo e o que é profano? Só pela palavra e o Espírito Santo, né? Só conhecendo a Cristo, pela palavra e pelo poder do Deus Espírito Santo. Só. Que a gente vai fazer essa distinção, né? E falar assim, não, isso aqui para mim não está servindo mais, eu quero fazer o que é o melhor para Deus. Somente Ele pode fazer, porque a gente vê muita coisa acontecendo. E o Salmo, essas pessoas, essa devoção, essa fé que eles tinham, né? Eles tinham por quê? Tinham comunhão e queriam fazer o melhor para
para Deus. E a música tem que ser o melhor para Deus, né? Então, os salmos são maravilhosos. Eu quero fazer uma pergunta, vocês dois que se viram para responder aí. O que os salmos revela da experiência do salmista? Porque assim, eu acho... Eu estou com um negócio na cabeça que desde que eu comecei a estudar a lição, quando você abre os salmos, é como se fossem corações abertos nas páginas bíblicas. E sem máscara, né? Porque, por exemplo, você pega o Salmo 51, é totalmente sem máscara, sem filtro nenhum. Né? Assim, são corações abertos, mostrando uma necessidade, em alguns momentos, tá? Mostrando uma necessidade de Deus, uma incapacidade do ser humano para com o seu problema. Às vezes são momentos de desespero, de medo, são momentos de alegria, de louvor, de reconhecimento de quem é Deus. São experiências genuínas de um cristão que foram traduzidas em forma de música, de letra, para a gente ler. Oração e música, desespero e música. Assim, do mais profundo, do mais íntimo possível, foram transportados para as páginas da Bíblia e foram deixados para nós que temos experiências parecidas. Às vezes a gente não tem todas elas. Mas se você lê todos os salmos, são 150, se eu não me engano, isso. Você vai se identificar em muitos momentos com a vida das pessoas. O Elton, Ui. como é o nome do cantor que nós achamos lá mesmo? Daniel Ludwig, né? Ludwig. Ele para mim era o Salmo 73, mas não. É o Salmo que fala às margens do rio, nós estamos. Aí o babilônico pediu para eles tocarem a música. Na última frase do Salmo tinha assim: maravilhosos serão aqueles que esmagarem a cabeça dos vossos filhos, dos inimigos, nas pedras. Você fala assim, você olha aquele salmo, de acho que esse salmo está fazendo aqui. Uhum. Então, quando eu vendo essa lição aqui, a oração, desejo, eu acredito que Deus ele pegou a forma humana mesmo, falou, você vai colocar do jeito que está, sem máscara. Uhum. Eu acho que é nos ensinando que quando a gente vai falar com Deus, eu estou querendo matar o Joel. Mas vou falar com Deus, Deus, tudo bem. Sabe o Joel, ele é gente boa, mas sabe. Uhum. Não, e a minha vontade é o quê? Quer dizer, se fosse um salmista sincero, que quisesse que Deus curasse a ferida nele, como é que ele ia falar com Deus? Com o coração aberto, né? Deus, eu com vontade de pegar o Joel mesmo, passar com o caminhão em cima dele, não ia ser assim? Não tinha enrolação, não. Né? E é isso que a gente vê nos salmos, né? Nos salmistas, né? Então a gente vê essas coisas também, por ajuda, por destruição dos inimigos, né? Como o povo de Israel, os salmistas no passado, passaram por dificuldades tremendas, né? Até hoje. A gente vê, por exemplo, Davi, dentro da família, né, sendo perseguido por filho, sendo perseguido por... Depois a gente vê os salmos divididos assim, né? Davi, né, lá no reinado, coisa e tal. Depois vem a divisão do reino, que a lição fala aqui depois, né? Tem as divisões, sim. Depois tem o exílio, depois pós-exílio. Isso foram coisas assim, em 1000 anos que aconteceram e coisas terríveis que aconteceram. Mas sempre eles buscavam o quê? Falar o que estava sentindo no coração. Da forma humana, inspirado por Deus, mas na forma que eles achavam que eles estavam vendo ali. Por isso que a gente vê algumas coisas às vezes, pesadas assim, desse tipo, né? Como é que fala uma coisa dessa? Mas a gente vê coisas assim também, como quando Davi pecou, né? No Salmo 51, a angústia do coração dele, né? Aí no Salmo 32, ele falando o quê? O alívio de ser perdoado. Isso aí é uma coisa que... mas eu nunca matei ninguém. Mas Jesus falou que se eu tiver ódio de alguém, eu já o matei, né? O matei. E quando a gente faz alguma coisa, deseja alguma coisa ruim para a pessoa, a gente sente mal. Porque o mal vem para a gente. Sabe uma coisa, Elton, depois você só me corrija. Eu fico vendo aqui que se esse salmista fosse falar com o babilônico, ele deve falar, cara, eu quero que no futuro, pelo menos, a gente vença vocês. Seria essa frase, que era a relação interhumana. Mas como ele sabia que Deus conhecia o coração dele, então era melhor falar com as palavras que Deus sabia que estava dentro do coração.
Quando eu for falar com Deus, Joel, Deus quer uma coisa muito polida, ou Ele quer a sinceridade do meu coração para que Ele possa curar a ferida? É justamente assim, quanto mais a gente vai abrindo o coração com Deus, melhor a gente vai se conhecendo. A gente vai conhecendo quem nós somos. A experiência que esses homens tiveram foram experiências profundas e que são lições para nós, né? No momento de desespero, eles recorriam a quem? A Deus, né? A Deus. E nos nossos momentos de desespero, a quem nós recorremos? No momento que Davi pecou, muitas pessoas hoje, às vezes, não conseguem lidar com o erro que elas cometeram e, às vezes, tomam caminhos, né, se distanciam de Deus, buscam outras alternativas ou então ficam ali, né, remoendo aquilo e vivem uma vida de tristeza. Agora, assim, a gente tem que trazer o contexto de Davi. Davi, né, pecou lá com Batseba, colocou Urias na linha de frente, foi considerado ali um homicídio, ele foi responsabilizado por adultério, aquilo. homicídio. Aí o profeta Natan veio, contou uma história para ele, né? E a história, o personagem principal da história era ele, só que ele achou que era outro, né? E falou, não, mata esse homem, e era ele mesmo, né? O personagem principal. E aí, quando Natan falou, você é esse homem, aí o que ele fala? Aí ele reconhece, né? Na hora, né? Pequei contra Deus. E escreve o Salmo 51, que é o íntimo do coração dele. E aí ele suplica a Deus, né? Não retires de mim o teu espírito. Olha que pedido, né? Então, quando nós nos encontramos na mesma situação, e fatalmente a gente já deve ter se encontrado várias vezes, a lição que o Salmo deixa para a gente é uma lição de esperança, né? É uma lição de esperança, é uma lição que mostra para nós o Deus ao qual nós servimos, que mostra para nós que mesmo os grandes heróis da Bíblia, os grandes homens da Bíblia, tiveram suas quedas e nem por isso, né, eles abandonaram a Deus. Quer dizer, se firmaram cada vez não mais. Não foi fácil, não. Vira dependência. Agora, Elton, olha que coisa chique aqui, ó. Preciso constantemente pôr minha força em Deus. Ó, você que está aí desesperado com a tua vida, Deus, o que eu vou fazer? Preciso constantemente pôr minha força em Deus. Minha confiança nele não pode vacilar. Nenhum agente humano deve interpor-se entre minha vida e meu Deus. Estou pegando teu gancho aí, ó. O Senhor é a nossa única esperança. Nele confio. E Ele nunca, aí repete, nunca me abandonará. Até agora me tem ajudado quando eu estava sob grande desânimo. Olha que oração, Elton. Pois é, maravilhosa, né? E aonde que a gente encontra isso? Nos Salmos? Então. Agora você pega um dia que você está mal, mas mal, que coisas estão dando errado, pessoas estão te perseguindo ou fizeram alguma coisa com você, você lê um salmo desse. A Cris não quer fazer almoço para nós? Não quer fazer almoço para nós, está perseguindo, né? Então, assim, são coisas assim que Deus deixou aqui para quê? Para nós, né? Porque Ele sabia que nós, em 2024, iríamos estar passando por situações semelhantes e que nós sabemos que não é nada. Aqui na Bíblia é bem relatado que virão tempos difíceis. Muito difíceis, né? Então, a gente vê um Salmo 91, por exemplo, que eles falam que o pessoal deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, mas não lê. Mas se for ler o que o Salmo 91, o que o salmista está falando, é uma coisa que vai acontecer no futuro. E quem que está à frente de tudo? Quem que é que ele fala, né? Quem que vai me livrar? Quem que é o meu refúgio? Em quem eu confio? É Deus. Então, isso aí, quando você está mal, você lê um salmo desse aqui, quando você acha que tudo está dando errado, você fala, não, é melhor eu confiar nesse Deus. Então, assim, é maravilhoso isso. Isso tudo era o quê? Cantado, né? Imagina eles peregrinando, andando, aquelas lutas, como é cantando essas músicas. As pessoas deviam falar assim, puxa, não vamos mexer com esse povo não, que o Deus dele é poderoso. Então, isso aí faz diferença. Tu
Não sei se um cante para cada estação, se você quer comentar alguma coisinha, porque essas orações aqui inspiradas que eu já pulei direto para essa, viu, né? Eu pulei porque assim, eu achei na lição toda, aqui na lição de terça-feira a gente vai ver muitos pontos importantes, mas quando a gente chegou na lição de quarta-feira, como era dar aquele pulinho para quinta-feira, eu comecei a ver assim, que se você pegar as orações do livro de Salmos, cara, uma vez eu escutei alguém falar assim, olha, quando você estiver assim, sem assunto para oração, pega um salmo e coloca no meio da oração. Caramba! Você que está em casa, tem hora que a gente está assim, o que eu vou falar com Deus hoje? Abre lá no Salmos 119. É curtinho, 171 versículos. Tem menor, tá? Salmodia com Deus um salmo, sabe? Pega o salmo, a experiência que o salmista teve, fala. E eu coloquei isso, algumas vezes coloco em algumas orações. Elton, é outro naipe a oração. Pois é. É outra visão que eu tenho de Deus no louvor da oração com Ele. E assim, Romanos 8, 26 e 27, que a lição traz para nós, né? Que fala aqui que o Espírito Santo, ele faz o quê? Assiste nossas fraquezas, porque nós sabemos o quê? Orar. Ou seja, até para a nossa oração, nós precisamos de quê? E do Espírito Santo, né? Porque senão nós oramos de maneira errada. Oração não inspirada. Aqui está falando da oração inspirada. Inspirada é aquela que você fala do Espírito Santo. Eu não sei falar com Deus, mas me ajuda a falar. E Ele vai te ajudar. Ajuda a entender o que Deus quer para mim. Ele vai te ajudar. Agora, o que a gente vê na maioria das orações? Até aquelas que a gente faz em casa lá. Como é que é, Elton? Então, é aquela oração assim, a gente vê aquela coisa assim, bem egoísta, né? Aí eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Agora, esse final de ano e começo desse ano, a gente vê muitas prometendo. Até fala, né, que vai ficar 2 semanas e os outros se lascam aqui, não foi? Então, a gente vê que a gente tem que pedir para o Espírito Santo ensinar a nós entendermos o sentido, o propósito da vida com relação a quem? A Deus é o nosso semelhante. E pedir também, né, para ajudar a gente com os sentimentos, as emoções que a gente tem na hora de falar com as pessoas e também na hora de falar com Deus. Né? A gente tem uma Bíblia, eu acho que eu não sei se você tem ela, uma Bíblia que é em comemoração aos 500 anos da Reforma. Sim, tenho. Você tem ela? Você olhou ali porque às vezes a gente tem Bíblia, eu coleciono Bíblia, então às vezes elas são de estudo, às vezes a gente não lê tudo. Mas tem lá as orações dos pais da igreja. Você já chegou a olhar, assim, às vezes, em alguns textos lá? Não olhei. Eu fiquei envergonhado o dia que eu vi aquilo lá. Eu falei, não sei orar, não. Não sei. São as orações mais lindas, assim, sabe? Coisas lindas. Quando você olha para um livro de Salmos, você fala, é parecido. Você olha para Salmos, aí a Bíblia vem e diz que a gente não sabe orar. Eu fiquei falando, se esse pessoal não sabe orar, né? Então, assim, o que você está falando é muito importante, porque os Salmos ele tem esse objetivo de resgatar muitas coisas. Eu não vou dizer que elas se perderam porque elas estão aqui. Sim, sim. Né? Mas que nós deixamos de praticar, né? Estão no esquecimento. Né? Então, a forma de orar, a forma de se expressar, a forma de louvar, a forma de agradecer, a forma de pedir. Né? Até assim, a gente vê, por exemplo, na oração modelo. Jesus ele é oração modelo. Né? Então, Jesus ensina o quê? Primeiramente, a gente exalta a Deus, né? A gente abre uma oração exaltando a Deus, para depois, lá no final, chegar a pedir alguma coisa para a gente, entender as nossas dependências de Deus, a forma como a gente ora. Então, a gente precisa aprender com quem? Com quem já viveu aquilo. Se a gente não se relaciona com a palavra de Deus, a gente cada vez não tem alvo. Menos vai saber menos. Não tem exemplo, né? Não tem exemplo. Ô, Elton, a gente já pulando para o final da lição, diz o mundo dos salmos. Eu quero fazer... Eu botei 2 perguntinhas aqui que eu queria que vocês respondessem rapidamente para mim. Que lugar Deus ocupava no coração do salmista? E Deus estava em que lugar no dia a dia para o salmista? Está no centro do coração dele. Né? Não tinha outro lugar, né? Era o principal. Qualquer salmo que qualquer um que você pega,
Só é para alguém que disse Deus é o centro da vida dela, não é? Pois é. E assim, é uma coisa interessante da reflexão do que é Deus, né? Nos Salmos a gente vê isso. E no que nós somos diante de Deus, né? Nós não somos nada, nós somos uma miséria. Mas para Deus nós somos o quê? O Salmo mostra o quê? Que nós somos preciosos também. Então, assim, aquela angústia, né? O mundo dos Salmos mostra isso para a gente, para nós hoje em dia. Que, assim como no passado, Deus está atuando na nossa vida. Está atuando no meio de seu povo, como atuava. O povo errava, nós erramos. O salmista errava, nós erramos também, mas sempre ele voltava para quem? Quem que era o centro da vida dele? Deus. Mesmo quando ele perdia o rumo de Deus, ele não conseguia, ele tinha que voltar, parecia um imã, né? Atraía. Agora, peraí, não quero que você respondesse, não. São Não, duas mas perguntas. Essa é uma só que eu fiz para agora, eu vou fazer para você. Se vira aqui. É que eu ia comentar. Não, você vai me ajudar aqui nessa aqui, ó. Qual deve ser o lugar de adoração? Na mesma pergunta tem: como o salmista enxergava o lugar da moradia de Deus? Tá, vamos lá. Qual deve ser o lugar da adoração? Vamos lá, o que os salmos ajudam nós a entender? A gente entende que Deus deve ser adorado em todos os lugares, principalmente a partir da minha vida. A minha vida deve ser um centro, ponto de né? partida para a adoração a Deus. E aqui, como o salmista enxergava o lugar da moradia de Deus, ele enxergava Deus em todos os lugares. Eu destaquei, bom, eu vou aproveitar esse gancho para falar então aqui, tá? O lugar da moradia de Deus. Lendo as referências que a lição deixou para a gente aqui, eu percebi algo muito interessante. Os salmistas, eles enxergaram Deus em vários aspectos. Aqui eu coloquei um preenchimento temporal. O que seria esse preenchimento temporal? Deus como um preenchimento temporal, passado, presente, futuro. Eles enxergavam que Deus esteve com eles na infância, na adolescência, na velhice e na morte, e em todos os momentos, né? Um preenchimento temporal. Deus preencheu esse espaço, o tempo. Deus também ele preencheu de modo geográfico. Deus estava em todos os lugares. No céu e? No céu, na terra. O trono de Deus era no templo. céu, mas ele habitava no santuário, habitava no templo, habitava no interior, né? Então, preenchimento A imanência de geográfico. Deus era... E um preenchimento que eu achei muito interessante, espiritual. Deus livrando o ser humano das forças do mal, né? Do mal. Entendeu? Então, assim, para o salmista, ele enxergava a moradia de Deus, mas a gente pode abranger isso aí. Ele enxergava Deus aonde? Em todas as situações, em todos os lugares, no tempo, no espiritual, no físico, em todos os lugares. A gente lê, a gente se perde um pouquinho, mas quando eu peguei a parte de quinta-feira e o autor ressaltou a imanência, a forma como que o judeu via Deus, eu tenho muito que aprender com os Salmos. Então, eu acredito que os Salmos, para você também, vai ser um livraço, um estudo bacana, muito bonito, muito lindo. Não podemos perder. Avisa os amigos teus, daqui para frente, cada vez melhor. Mas eu queria encerrar com uma leitura de Lutero, certo? Lutero escreveu de forma comovente sobre o livro dos Salmos. Diz assim: onde se pode encontrar palavras mais nobres para expressar alegria do que nos salmos de louvor ou gratidão? Neles é possível ver o coração dos santos, como se estivesse olhando para um lindo jardim de prazer, ou contemplando o céu. Ou onde se pode encontrar palavras mais profundas, mais penitentes, mais dolorosas para expressar tristeza do que nos salmos de lamentação? Nesses salmos você vê o coração dos santos como se estivesse olhando para a morte ou fitando o inferno. Tão escuro e obscura é a cena reproduzida pelas sombras inconstantes da ira de Deus. Portanto, é fácil entender porque o livro dos Salmos é o favorito dos santos. Todos, em todas as ocasiões, podem encontrar nele salmos que se adequam às suas necessidades. Os crentes sentem que os salmos são tão apropriados como se tivessem sido colocados lá
por sua causa. Em nenhum outro livro se encontram palavras que se comparem com as que se encontram neles, nem palavras mais adequadas. Ou seja, quando você vai para o livro dos Salmos, você vai ver o Espírito de Deus tomando o sentimento dos homens, inspirando eles a transformar esse em palavras de salvação. O que eu posso lembrar disso? Você, às vezes, pode ser o salmo de alguém que você conhece. Na sua alegria, no seu sofrimento, no seu trabalho, no seu dia a dia, no relacionamento com o filho com a mãe, com o pai. Entendeu? Você pode usar todos os momentos. Fazendo aquela oraçãozinha para Deus, Deus, me use agora o Espírito Santo, me use, por favor, o Espírito Santo, para que as palavras que eu falar no sofrimento, na alegria, em todos os momentos, transformem em palavras de bênçãos, palavras adequadas e palavras de salvação. Que Deus ilumine a sua vida, ilumine a minha vida, a vida de cada um de nós. Muito obrigado por vocês estarem aqui, para nós fazermos a abertura fantástica. Kevin, muito obrigado, tá? Semana que vem nós vamos estar aqui, não esqueça disso. Fala para os seus amigos. Vão ter mensagens lindas dos Salmos para curar feridas. E às vezes eu e você somos os bálsamos que Deus vai usar e o bálsamo que o mundo precisa. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado a Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. Amém. Que o seu Santo Espírito prepare o nosso coração para o entendimento do livro dos Salmos. Que nós possamos, assim como esses homens, esses santos aqui, que possamos também, ó Deus, santificar a nossa vida, para que sejamos usados por Ti, que as nossas palavras sejam bálsamo, seja um remédio, um alívio para o aflito. Que em tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que falarmos, as pessoas possam enxergar Jesus em nós. Abençoe cada amigo nosso que está nos ouvindo, que o Senhor possa estar com ele, com a família dele, com a ansiedade, com tudo que ele precisa, e que nesse ano de 2024, que os nossos propósitos sejam maiores do que o ano passado, porque nós estamos um ano mais próximo da Tua volta. Por favor, ó Deus, salva cada um de nós, salva os nossos lares, que possamos ser salvação para todos aqueles que nos cercam. Rogamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Não esqueça, hein, de dar o seu like, de compartilhar e de, na semana que vem, estarmos juntos para mais um estudo da nossa linda, belíssima lição do livro dos Salmos. Agora, lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita iluminação e que você seja o salmo que vai cantar para a vida de todos aqueles que te cercam. Que Deus te abençoe.